Eu quero agradecer a oração de vocês. Ontem eu fui no médico e aí ele disse que eu estou com uma conjuntivite viral. Ainda bem que aqui estamos separados, né, pela tela. E aí vocês não correm o risco. Mas muito obrigada pelas orações e eu já coloquei o remédio. Como vocês podem ver, já não tá tão vermelho mais e menos inchado, né? Mas muito obrigada. É isso aí. Sair na rua, gente, chega em casa, lava as mãos, não coça os olhos na rua, não. Tá na rua, não coça o olho na rua. Nessa época de seca, né, de inverno, os vírus, eles ficam agitadíssimos aí pra derrubar a gente. Enfim. Mas deixa eu falar. Alguém que chegou pra mim e falou assim, Fernanda, por que você não faz a live com óculos de sol? Com óculos de sol. Eu falei, imagina, que isso? Como fazer a live de óculos de sol? Aí também me disseram assim, Fernanda, dá um tempo nessas lives até melhorar seu olho e aí você volta. Eu disse, não. Eu tenho um compromisso com vocês de estar aqui, né, todas as manhãs e eu acredito que, na minha opinião, a palavra é mais importante que a minha... Lógico, a aparência é importante. Eu não sou dessas, não, gente, que não liga pra aparência, assim, né? Claro que eu acho importante a gente estar sempre bonita aqui pra vocês, né? Bem, mas o mais importante do que a minha aparência é a palavra, né? Então, eu tô aqui, não estou tão, às vezes, com a aparência tão bonita, né? Mas eu acredito que a palavra é mais importante, né? E se eu posso ser o canal dessa palavra, mesmo com o olho assim, então eu quero estar aqui com vocês, tá bom? Efésios 5:8. Bom dia, Francisco. Obrigada, Nádia. Obrigada, querida. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu achei interessante esse texto porque fala assim: antes nós éramos trevas, antes de conhecer a Cristo. Mas se antes nós éramos trevas e hoje nós somos luz, por que essa orientação no final? Vivam como filhos da luz. Eu estava lendo esse texto e falei, bom, se nós somos filhos da luz, é claro, é óbvio que nós vamos viver como filhos da luz, né? Não, não é verdade. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. A luz de Cristo está disponível para mim e para você. Obrigada, Alexandre. A luz de Cristo está disponível para mim e para você. Eu já li para vocês aqui o Salmo 18, fala que Deus derrama luz nas nossas trevas. Ele está sempre pronto para nos socorrer em qualquer momento da nossa vida. Mas nós não estamos prontos para viver como filhos da luz o tempo todo. Porque às vezes o que a nossa reação diante das coisas, as nossas atitudes, não são atitudes de quem é filho da luz. Porque se fosse uma coisa orgânica, automática, né? Se não fosse algo que dependesse das nossas decisões, apenas da decisão de Deus, ele derramava luz nas nossas trevas e a gente ficava iluminado o tempo inteiro. E aqui, Paulo está dizendo, olha, antes vocês eram trevas. A vida de vocês era escuridão. Mas agora vocês são luz no Senhor. É engraçado que Paulo não fala assim, vocês são luz do Senhor. Ele fala, vocês são luz no Senhor. Ou seja, quando você para de ter intimidade com Deus, quando você para de buscá-lo, quando você para de estar na presença dele, você não está nele e a luz está nele. Está no Senhor. Porque a luz é dele. E quanto mais nós nos afastamos, mais nós nos afastamos da luz. Por isso tem essa orientação de Paulo. Paulo diz, olha, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz nele. Se vocês param de buscar a presença, de estar na presença, vocês não estão na luz. Então, vivam como filhos da luz. Vivam, o que Paulo está dizendo assim, ó? Vivam como filho da luz.
tenham atitudes de quem está na luz, tenham reações de quem está na luz. Porque acreditar nas coisas certas, sem agir de forma certa, não adianta de nada esse tipo de fé, você pode crer que Deus é poderoso, você pode crer que Ele é soberano, você pode crer que Deus é bom, que Deus te ama, mas se você não está nele, não desfruta da presença dele, você está com seu coração nas trevas, porque é necessário que nós estejamos nele. As mudanças de quem está na luz são visíveis, porque o tempo todo quem está na luz se limpa. Porque a luz revela a nossa sujeira, a luz revela onde nós precisamos ser limpos, ser transformados. A luz revela, a luz nos confronta a mudanças. Então, o tempo todo, nós estamos mudando. Então, Paulo falou assim, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vocês não são luz do Senhor, vocês são luz somente nele, nós só somos luz nele. Aí Paulo diz, as atitudes de vocês diante da vida, diante do seu trabalho, diante da sua família, diante das suas tentações, diante das suas angústias, se você estiver no Senhor, vocês estão vivendo como filhos dele. Porque muitas vezes você aceitou Jesus, levantou a mão lá, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você não gosta de ser confrontado com o seu pecado. Você não gosta que ninguém chegue para você e fale, olha, você errou nisso, você falhou nisso. Nós ficamos muito mais confortáveis obtendo o benefício dos dois lados. Porque nós queremos o bônus das trevas e o bônus da luz. Qual que é o bônus das trevas? Você não precisa prestar conta, justificar nada para ninguém. Você pode pecar, você pode dar liberdade à sua carne, você pode fazer o que você quiser na escuridão. Não tem ninguém ali para te podar, para revelar para o mundo o seu pecado. Agora a luz, os benefícios da luz, é que a luz faz você ficar se limpando o tempo todo. A luz faz você olhar os seus erros e se limpar e necessitar do perdão de Deus, sabe? Mas muitas vezes nós ficamos ali, no meio de campo. Nós sabemos que Jesus nos convocou a ser luz e sal, mas nós muitas vezes ficamos no conforto da obscuridade das nossas tentações, do conforto do oculto, nós ficamos ali. E hoje, eu me senti desafiada por Deus a dizer para vocês isso, sabe? Não tem como você ser filhos da luz, agir como filhos da luz e querer o bônus das trevas. Sabe o que acontece? Sempre vai ter um preço para você pagar. Paulo está dizendo, olha, vocês eram trevas, vocês já experimentaram da luz, vocês são luz no Senhor. Se afastar do Senhor, vocês não estão vivendo como filhos da luz. Porque a luz está disponível, mas viver como filho da luz é a escolha nossa. E lembra que eu acabei de dizer, nós queremos o benefício tanto das trevas como da luz. Porque a luz nos dá paz, a luz nos dá alegria, a luz nos dá consolo, nos dá conforto no meio do caos. Nós queremos o benefício da luz, mas também queremos o benefício das trevas, que as trevas você pode deixar os desejos da sua carne correr solto, porque está na escuridão, você não está exposto. E hoje eu quero trazer para você isso. Existe um preço a pagar nas trevas e um preço a pagar na luz. O preço que você vai pagar nas trevas é depois. Mais tarde. Porque a Bíblia diz que tudo que você planta, tudo que você semear, você vai colher. Então, o preço de não estar no Senhor, o preço de não desfrutar da presença,
O preço de não viver como filhos da luz tem um preço para você pagar. E é um preço alto que vai ser cobrado de você. Porque custa a sua alma. Então, a sua alma é muito valiosa. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa da sua alma. E você não está, se você não escolher viver no Senhor, na luz do Senhor, como filhos do Senhor, e ficar nessa vida dupla de ficar na obscuridade, querer o bônus dos dois lados, você vai pagar o preço que as trevas vai cobrar de você depois. Mas, como eu disse, os dois têm um preço a pagar. A luz também tem um preço a pagar. Só que a diferença é que as trevas você vai pagar depois. O preço de você caminhar na luz já foi pago. Desculpa. O preço de nós caminharmos na luz já foi pago. Na cruz do Calvário, Jesus já pagou. Então, eu não sei qual é o lugar que você está hoje da sua vida. Eu não sei qual a sua luta, qual a sua dificuldade. Eu só sei que aqui, Deus está usando Paulo para nos orientar a viver como filhos da luz. Não adianta ter uma luz disponível que pagou preço de cruz para que eu e você vivêssemos uma vida sem ficar devendo nada para ninguém, nem para Satanás, nem para ninguém. Viver uma vida que você pensou, você ter uma vida, ter tanto dinheiro que você compra tudo à vista, é assim na presença do Senhor. Quando nós nos vestimos e quando nós vivemos como filhos da luz, você não deve nada para ninguém. Ninguém pode levantar o dedo para acusar você de nada, porque você está na luz e o preço dos seus pecados, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas sabe, a Bíblia diz lá em Tiago 2,17, não adianta você falar que crê se você não tem atitude de fé. A fé sem obras ela é morta, Tiago 2,17. A fé sem atitude é morta. A vida da pessoa que ela não vive como filhos da luz, que não vive no Senhor, é uma vida cheia de si. É uma vida que não é confrontada na sua arrogância, no seu orgulho. É uma pessoa que fica o tempo todo olhando para si e justifica justifica as suas reações de não filhos da luz, culpando seus traumas, culpando seus problemas, culpando suas dificuldades, não assumindo a responsabilidade de ser filhos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de ser filhos. E assumindo a responsabilidade de ser filhos, nós assumimos a responsabilidade de viver na luz, nos limpando o tempo todo, nos enchendo, o nosso coração se revestindo se vestindo e se revestindo da luz. E nós nos tornamos humildes. Alguém que vê, que não fica apontando a vida do outro, vendo que o outro precisa mudar, mas olhando para nós mesmos. E permitindo que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, do nosso juízo, e nos tornando como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. É necessário humildade, é necessário nós nos enchermos de humildade para que a gente viva como filhos da luz. Meu desafio para você hoje não adianta você falar que crê, não adianta você falar que ora. Orar, tem muita gente que ora. Crê, todo mundo fala que crê, inclusive o diabo, a Bíblia fala que o diabo e os seus demônios, além de crer em Deus, ainda treme. Treme. Eles acreditam. Então Paulo está falando, olha, não é demais de palavra que você tem que viver, você tem que viver como filhos da luz. Porque a luz, ela teve um preço que já foi pago por você, para que eu e você desfrutássemos de sermos puros, de sermos santos, de sermos separados para Ele.
Para isso é necessário que a gente se encha de humildade. A luz não tem espaço em um coração orgulhoso, em um coração arrogante, que fica só olhando o que as pessoas fizeram, fica só olhando o que as pessoas fazem, não olha para si, não vê o que precisa ser mudado, não vê o que precisa ser transformado. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 4:6 que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. E a mesma coisa é repetida em 1 Pedro 5, de 5 a 10, fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é reconhecer de que se não for o Senhor na nossa vida, nós não temos vida. Muitas vezes as pessoas acham que ser humilde, ter humildade, é pensar menos de si mesmo. É ficar o tempo todo achando, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não fui eu. Imagina. A pessoa não sabe receber um elogio, porque acha que não pode e fica, mas não fui eu. Mas seu cabelo tá bonito. É porque tá sujo. Eu tô dando exemplos simples. Mas é muito pior. É muito pior. Ser humilde não é pensar menos de si. Não é não ter dinheiro, não é ser pobre. Ser humilde, eu gosto muito de uma frase do Rick Warren. Eu não sei se eu falei direito, mas ele diz assim: a humildade não é pensar menos em si, é pensar menos de si. A humildade que vem da luz, ela enche o seu coração de amor pelo outro. Você vai orar pelo outro, interceder pelo outro, gastar tempo e energia ajudando o outro, pensando no outro, enchendo o seu coração de luz, se vestindo da luz do Senhor, sabendo que os seus problemas, as suas dificuldades, já tem um Deus que está cuidando, tá protegendo você. Aqui em 1 Pedro, quando diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Aí no versículo 6 fala assim: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, gente, antes nós éramos trevas, antes da gente conhecer a Deus, antes da gente experimentar esse poder. Mas agora nós somos luz no Senhor. Efésios 5:8. E Paulo diz, então, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. E os filhos da luz não ficam o tempo todo pensando em si. No meu problema, minha dificuldade, minha angústia, meu trauma. Ele se rasga assim diante daquele que é a luz e diz, olha para mim, Senhor. Olha como eu estou. Me ajude aqui nessa dor, nesse trauma, nessa angústia, nessa ansiedade. E aí você vai pensar no outro também. Vai orar pelo outro. Porque aqui, o versículo 7 de 1 Pedro 5 diz, lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele não cuida de você, não. Ele já tem cuidado de você desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Às vezes, você fala, Fernanda, mas às vezes dá um cansaço, sabe? Eu tô muito exausta, tô muito cansada, dá a impressão assim que a tempestade tá batendo tão forte na minha vida e Deus nem tá vendo. Eu desafio você a ler Marcos 6. Você vai ver a tempestade do barco. Aqueles homens estavam desesperados. Eles achavam que estavam sozinhos naquele barco. Eles achavam que eles iriam morrer. Mas fala que Jesus estava vendo. Jesus estava vendo. Então, Jesus está vendo você. Você ainda não conseguiu enxergar Jesus na sua tempestade, porque você está correndo de um lado para o outro, querendo agir pela sua força, pelo seu entendimento, e você não ergueu os olhos e não enxergou Jesus. Já está vindo na sua direção e ele vai acalmar suas tempestades. Ele vai acalmar seu coração. Então para só de dizer que crê em Deus. Para de dizer que você lê a Bíblia todo dia, que você ora. Isso é bom. Não adianta você fazer todos esses ritos se você não viver o que você crê. Se você não viver como filhos da luz. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 5:8. Nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor,
Agora precisamos viver como filhos da luz. As suas reações estão sendo igual de todo mundo? O seu jeito de pensar está igual de todo mundo? O jeito que você fala de política é igual todo mundo está falando? O jeito que você fala do seu vizinho que te irrita é igual uma pessoa, um filho da luz falaria? Você está falando do seu chefe exatamente como os seus colegas que não conhecem a luz falam do seu chefe? Vivam, Paulo está dizendo. Vivam como filhos da luz. Porque senão você vai ficar ali no limbo, no meio. Querendo usufruir do benefício dos dois lados. Mas o preço que você vai pagar é o preço da escuridão. É o preço das trevas, que você vai pagar depois. Ou então você vem para a luz. Para o lugar onde Jesus, o Cristo de Nazaré, já pagou todas as nossas dívidas. E nós podemos viver em liberdade. Então, encha seu coração da luz. Viva, não só de palavra, mas de fato e de verdade, como filhos da luz. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por essa live, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor ajude a cada um de nós neste momento a perceber que Jesus está nos vendo nessa tempestade. Que está difícil, as ondas batem forte, mas Jesus está vendo. E Jesus, na hora certa, vai nos tirar deste lugar. Em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. O Senhor conhece quem precisa tomar decisões de sair deste lugar tão duvidoso, onde Satanás vai cobrar um preço tão alto da vida deles. Que em nome de Jesus, eles, a partir desta manhã, começam a viver de fato como filhos da luz. Se coloquem de pé e se tornem filhos da luz de fato e de verdade, em atitudes, em ação, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo neste momento, em nome de Jesus, seja curado e seja curada. Mas se a sua dor é na alma, seu coração está preso, você se sente acorrentado, sufocado por traumas, por angústias, por ansiedade, em nome de Jesus, eu ordeno a todas essas correntes que te prendem, que elas prendem, que elas se quebrem e que você decida viver como filhos da luz. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Se você gostou dessa live, mesmo com o olho assim, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salva no Instagram, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.